Olá, hoje eu irei falar sobre o trabalho 3 de microcontroladores e microprocessadores. Meu grupo é o 12 e é composto pelos alunos Caio, Lucas, Matheus Pantoja, Matheus Marins e Richard Douglas. Meu nome é Matheus e eu irei falar sobre o temporizador Watch Dogs, que, como o nome sugere, fica de olho no código e chama alguma ação quando percebe que o processador parou. O Watchdog possui um clock específico de 128 kHz. Ele é capaz de tanto reiniciar o sistema quanto chamar por interrupção ao estourar seu contador. Os modos de operações consistem ele possui três modos de operações. No modo de interrupção, quando o temporizador estoura, a interrupção é requisitada. O segundo modo é o que o microcontrolador é reiniciado ao estourar o timer. O terceiro modo é a junção dos dois anteriores, em que ao estourar, primeiro é executada uma interrupção e depois reiniciado o sistema. No registrador, o seu principal registrador é o WDT-CSR, onde ele é responsável desde a configuração de seu pré-escalar até o modo de operação do estouro do Watchdogs. E é isso a introdução do Watchdog. Bom dia, meu nome é Richard e falarei dos modos de operação do Watchdog. Primeiro teremos o Watchdog Interrupt, que é dedicado para a análise de interrupções, como por exemplo o switch context do FreeRTOS, que é responsável pelo gerenciamento de quais tarefas serão executadas. Quando você desabilita as interrupções do sistema, é ele que poderá reiniciar o ESP32. É habilitado por padrão com timeout de 300 milissegundos e baseado no HW Watchdog 1. Temos também o Task Watchdog, que é dedicado para análise de tarefas FreeRTOS, como por exemplo verificar se as tarefas estão todas sendo executadas corretamente. Ele é interessante pois ele permite que nenhuma das tarefas fiquem travadas, garantindo que todas estejam sendo executadas com certa frequência. É habilitado por padrão na IDLR Task com um timeout de 5 segundos, baseado no HW Watchdog 0. Também pode ser habilitado ou desabilitado durante a execução do seu código, assim podendo reconfigurado. E por último, temos o RTC Watchdog, que é um watchdog dedicado para análise completa do sistema. Ele é capaz de iniciar completamente todo o ESP32. Ele contém o próprio domínio e o clock, e é separado do domínio digital. Por isso pode ser utilizado em Deep Sleep. Ele é habilitado por padrão em 9 segundos apenas para o monitoramento do bootloader, que é antes da execução do main. Entretanto, você pode configurá-lo para ativar após o bootloader e é utilizado em seu código, sendo o mais confiável que há internamente no ESP32. É ativo logo nas primeiras instruções do código do bootloader, sendo ativado antes de 1 microsegundo após a inserção da alimentação do sistema. Eu vou falar um pouco sobre o MCU-SR, que é o registrador de status do temporizador Watchdog. Ele é composto por 8 bits, sendo que os 4 últimos são para leitura e os 4 primeiros, que são os mais relevantes, são tanto para leitura quanto para escrita. A gente vai ter o bit 3, que é o Watchdog System Reset Flag, que ele vai ser colocado em 1 sempre que tiver inicialização do WDT, e ele vai ser limpo ou pela escrita de um 0 ou pelo bit Power On Reset. A gente vai ter o bit 2, que é o Brownout Reset Flag, que ele vai ser colocado em 1 sempre que um brownout ocorrer, e ele vai ser limpo ou pelo Power On Reset ou pela escrita de um 0 também. Tem o bit 1, que é o External Reset Flag, que ele vai ser colocado em 1 sempre que uma inicialização externa ocorrer, e vai ser limpo também pelo Power On Reset Flag ou pela escrita de um 0. E por fim, a gente tem o bit 0, que é o Power On Reset Flag, que ele vai ser colocado em 1 quando o Power On ocorrer, e ele vai ser limpo somente pela escrita do 0, já que ele é o que limpa o resto dos bits. Oi, eu sou Lucas Costa e falarei especificamente sobre o registrador WTCSR. O bit 7 é o WDIF. Esse bit é definido quando ocorre um tempo limite no Watchdog Timer, e o Watchdog Timer está configurado para a interrupção.
O WDIF é limpo pelo hardware ao executar o vetor de tratamento de interrupção correspondente. Agora falando sobre o bit 6, o WDIE, que é o bit de ativação que ativa a interrupção do watchdog. Quando esse bit é escrito 1, o bit no registrador de status é definido. A interrupção do watchdog é habilitada. Se WDE for desenergizado em combinação com esta configuração, o watchdog timer estará no modo de interrupção e a interrupção correspondente será executada se ocorrer o tempo limite do watchdog timer. Isso é útil para manter a segurança do watchdog timer ao usar a interrupção, para permanecer no modo de interrupção e reinicialização do sistema. Agora, na ordem, falando sobre o bit 5 e, consequentemente, falando sobre o bit 2, 1 e 0, pois eles são os bits do watchdog time prescale. Esses bits determinam o pré-escalonamento do watchdog timer quando o watchdog timer está em execução. De acordo com os diferentes valores desses bits de pré-escalonamento, os seus períodos de tempo limite correspondentes são modificados, como por exemplo mostrado na tabela abaixo. Se todos os valores fossem zero, o ciclo seria 2K, que é 2048, e a oscilação seria de 16 milissegundos. Por fim, falando dos outros bits, falando do bit 4 e do bit 3, sobre o bit 4 WDCE, ele ativa a alteração do watchdog. Esse bit é usado em sequências temporizadas para alterar bits do WDE e do prescale. Para limpar o bit do WDE ou alterar o bit do prescale, o WDCE deve ser definido. Uma vez gravado em 1, o hardware limpará o WDCE após 4 ciclos de clock. Sobre o bit 3, o WDE, Watchdog System Reset Enable. O WDE é substituído por WDRF. Isso significa que o WDE é sempre definido quando o WDRF é definido. Para limpar o WDE, o WDRF deve ser limpo primeiro. Esse recurso garante várias reinicializações durante as condições que causam falha e uma inicialização segura após a falha. Como visto, a função do watchdog é proteger o sistema contra possíveis situações de travamento. Desse modo, o circuito proposto é um simples pisca-LED, mas que no código existe um loop para simular uma armadilha, a fim de bloquear o funcionamento do circuito. Com isso, queremos simular que o circuito ainda funciona, apesar das armadilhas que existam, as possíveis situações de travamento que existam nele. Ok. Falando um pouco do código. No código, definimos essa função justamente para reiniciar o contador watchdog, para evitar possíveis estouros não intencionais. E segundo as recomendações do livro, nós iniciamos também duas funções, o WDT-off e o WDT prescale change. A função do WDT-off é, iniciar a operação do watchdog. A gente reseta o seu temporizador justamente para evitar estouros. A gente limpa a flag no bit WDRF, justamente para inicializar, dizer para o programa que vamos começar uma operação usando o watchdog. E a gente, o modo de opção de operação que nós escolhemos fazer para o nosso projeto foi que sempre que ocorrer um estouro, o programa é reinicializado. Desse modo, a gente apenas escreve um no no bit WD. Ok. E também seguindo as recomendações do livro, nós zeramos o principal registrador do watchdog a fim de podermos começar a utilizá-lo. Tá. Seguindo, temos a configuração do prescale, que é justamente a configuração do tempo que vai demorar para que ocorra um estouro. Para isso, nós
nós só reconfirmamos aqui o modo de operação do Watchdog e justamente habilitamos a opção, por meio da alocação de 1 no bit WDCE, de que vai ocorrer um ajuste no prescale. Então, com isso, o próximo passo é justamente configurar o prescale do Watchdog. Para isso, nós colocamos 1 nos bits WDP0, WDP1 e WDP2, justamente para que o tempo de estouro ocorra de 2 em 2 segundos, conforme obtido na tabela presente no livro. Bem aqui, WDP3 igual a 0, o resto todo igual a 1, com isso obtemos um tempo de estouro de 2 segundos. Tá. Com isso, com as configurações feitas, nós simplesmente colocamos para inicializar os LEDs e depois, logo em seguida, a gente apaga todos eles. Com isso, fazemos o pisca-LED. Aí a gente reinicia novamente o contador para que não ocorra um estouro em um tempo diferente do que a gente queira, que no caso é de 2 segundos. E com isso seguimos para o nosso laço armadilha, que é esse while vazio. Com isso, com essas configurações feitas, com esse programa feito, vamos agora para a simulação. Aqui temos o nosso circuito para piscar os LEDs e vamos começar. Tá. Como pode ver, os LEDs ficam piscando mais ou menos numa configuração de 2 segundos, conforme o planejado. Com isso, conseguimos chegar no nosso objetivo de simular o funcionamento de um programa em que existam possíveis situações de travamento, e com isso, e com a ajuda do Watchdog, nós podemos, o nosso programa vai continuar funcionando da maneira pretendida, sem cair nessas armadilhas. Obrigado, essa foi a nossa apresentação.